E eu quero, nessa tarde, cumprimentar aqui todos os nossos pré-candidatos a prefeito, em 13 cidades, os pré-candidatos a vice-prefeito e os pré-candidatos a vereador e vereadoras também, né? São homens e mulheres que representam o PROS nos seus municípios. Quero cumprimentar aqui em meu nome, em nome do nosso presidente nacional, Eurípedes, em nome da nossa senadora Zenaide, da nossa deputada federal Carla Dixon, do deputado estadual Albert Dixon, que hoje, a turma aqui, uma turma maravilhosa, o Wendel, o Ledson, o Fernando, organizaram aqui na sala do PROS, mas eu imaginei que os outros pudessem participar de onde estivesse, quer dizer, no caso Zenaide, no caso Carla Dixon e tal, mas não, tem que ser aqui. É tanto que Leonardo estava achando que ia participar de lá e está vindo para aqui. Mas na próxima quinta-feira, eu quero combinar com vocês a primeira coisa. Quinta-feira próxima, não às 14h, mas às 17h, teremos uma outra live, nesse caso com nosso amigo Wagner Araújo, falando sobre essa parte de marketing. Ele vai dar algumas orientações, dicas muito importantes sobre campanha, não é? Isso é muito importante. Ele já foi prefeito 2 vezes, já trabalhou em muitas campanhas vitoriosas, e ele é quem vai nos ajudar nessa campanha até a apuração, né? E na outra quinta-feira, às 17h, em vez de agora, deixa de ser 14h para ser às 17h, ou seja, 17h, teremos outra live com o nosso contador, Silvio. Essa coisa de prestação de conta é muito séria. Não tem sentido a gente ganhar uma eleição no voto e depois perder no tapetão por erros que a gente possa evitar. Então, o partido vai dar toda a assistência, tanto na parte jurídica aqui, com o nosso amigo Leonardo Braz, como na parte de contabilidade, com o Silvio, e na parte de marketing, com o nosso amigo Wagner Araújo. Vou só repetir que é para ficar bem alertado. Então, na próxima quinta-feira, dia 2, às 17h, ou seja, 17h, haverá uma outra live. Dessa vez nosso amigo Wagner Araújo, que vai fazer uma exposição que ele já tem feito para alguns municípios e agora vai fazer para todos, sobre muitas dicas sobre a campanha. E na outra quinta, dia 9, também às 17h, às 5h, vamos ter outra live, dessa vez com o Silvio, contador, dizendo o que pode e o que não pode na contabilidade, o que é que deve ser feito, o que é que não pode ser feito. Porque isso que a gente está dizendo a vocês, o que pode e o que não pode, é importante para a gente não errar. Não tem futuro fazer as coisas erradas, né? Evitar esses erros. E, ao mesmo tempo, a gente fiscalizar os adversários que ficam errando aí. E aí, hoje, com o celular, você documenta tudo, e aí eles que vão responder pelos erros deles. Eu quero dizer para vocês, principalmente para os candidatos a vereador, olha, não há candidato pequeno. Eu digo isso há 20 anos. Há candidato preguiçoso. O cara, não, os outros têm mais condições, arranja uma desculpa para não arregaçar as mangas, tendo uma votação pequena. Mas toda eleição, meu amigo, tem candidato que o pessoal achava que não ganhava, que ganha porque suou a camisa, e tem aqui candidato que todo mundo achava que ganhava, que perde exatamente porque achou que estava eleito, se conformou e
perdeu. Então vamos arregaçar as mangas. Outra, não vamos ser fraco, não. Tem gente que espalha que é candidato e tal, e quando chega lá perto da campanha, começa a desanimar. Isso não conta, não. Isso não é uma coisa boa. O símbolo de nosso trabalho todo, seja de pré-candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, é que o PROS é gente cuidando de gente. Isso é fundamental. É o nosso apoio às pessoas com deficiência, aos deficientes. É com discurso, não, é com prática, certo? Quero dizer também que a nossa senadora Zenaide e a nossa deputada Carla Dickson, elas, claro que tiveram votos em tudo que é município, mas elas, quando forem fazer emendas, vão começar pelos municípios administrados pelo PROS. Não quer dizer que elas vão botar emenda só para município que tenha prefeito do PROS, não, mas começa por eles, viu? Porque nós vamos ajudar os nossos aliados a que eles façam uma boa gestão. Eu quero dizer que estamos em pré-campanha, não é? Vocês viram que o Senado aprovou, né? Aprovou. O Senado aprovou, agora vai para a Câmara. Vamos ver se a Câmara vai modificar ou não, mas o que está previsto ali pelo que foi aprovado é que o primeiro turno é no dia 15 de novembro. Vamos nos programar para isso, porque só tem uma cidade no estado que tem segundo turno, que é Natal, né? Então, 99% de vocês estamos... Até porque nós temos aqui 2 vereadores na Câmara de Natal. Um é Carla Dickson, o outro é o vereador Sueldo, 2 grandes vereadores. Tanto que a nossa Carla Dickson, ela agora é deputada federal, não é mais nem vereadora, não. É deputada federal, já assumiu, está lá desempenhando muito bem, né? E o nosso amigo Sueldo. São grandes vereadores, mas o vereador é eleito no primeiro turno. Então, segundo turno... Outra coisa, os palestrantes vão mostrar muito essa coisa de pré-campanha, né? Os cuidados que a gente tem que ter. E a nossa proposta, meus amigos, nós que somos os candidatos do PROS a prefeito, é com a missão de transformar as cidades. Transformar. Eu fui prefeito de São Gonçalo e fui prefeito 8 anos, e Paulinho é o nosso prefeito do PROS. E nossa missão é transformar a cidade para melhor, através de uma educação de melhor qualidade, na saúde, na assistência social, no cuidado com as pessoas, com os idosos, com os deficientes. Lá foi criada uma secretaria dos idosos e das pessoas com deficiência. Lá foi criada uma secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, de maneira que o nosso compromisso se transforma em realidade. Quero dizer que Maurício Marques, nosso pré-candidato a Parnamirim, ele junto com Agnello, transformaram aquela cidade para melhor. Parnamirim passou a ser outra cidade, outro patamar. Então, o amigo Wagner Araújo está nos ajudando no marketing. Transformou o Grécia, ele foi prefeito de lá, transformou a cidade. Meu irmão Rui, Deus o levou, foi prefeito de Serra Negra, transformou Serra Negra. Então, eu quero dizer que é possível transformar uma cidade para melhor, né? E essa é a nossa luta.
Vamos estar todos juntos para que isso se transforme, isso se realize aqui no Rio Grande do Norte. Quero dizer que campanha é feita para a gente emocionar as pessoas. Nessa época de pandemia está difícil, porque você fica difícil até a visita, mas a gente, com aqueles cuidados todos que a gente tem aí, não devemos deixar de fazer. E quando não puder, faz por telefone, faz como nós estamos fazendo agora mesmo, nesse momento, dessa live. É importante vocês participarem dessas lives, porque não vamos ficar só nisso, não. É uma oportunidade que a gente não pode perder. Chegou aqui o nosso amigo Leonardo Braz, que é um jurista da melhor qualidade, é mestrado em administração, está fazendo mestrado em Brasília, no Instituto de... Como é o nome do... Instituto de Direito Público, está fazendo direito eleitoral. Então, ele tem lá professores e colegas que são os maiores nomes do direito eleitoral, mas eu tenho ele como uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e é de minha inteira confiança. É uma pessoa que eu respeito muito, apesar dele ser bem mais jovem do que eu, certo? E ele vai falar para vocês. Vamos ter só 1 hora, né? Essas lives tem isso, é 1 hora. Então, ele vai falar, quando terminar, vai abrir para vocês fazerem perguntas. Na próxima live, que vai ser dia 2, quinta-feira, às 5 da tarde, aí vai ser nosso amigo Wagner. Aí nessa, Zenaide vai dar um alô para vocês, Carla Dixon também, nosso amigo Albert Dixon, porque hoje a gente pensou que podia ser daquele jeito, eles entram, mas aqui o menino organizaram aqui o estúdio, ficou beleza, mas não não foi preparada para as pessoas participarem assim à distância. E no dia 9, aí sim, Silvio, o contador, vai falar da parte contábil. Com a palavra, doutor Leonardo Braz, o homem que vocês vão ouvir agora e depois perguntar o que quiser aí sobre o que pode e o que não pode nessas eleições. Muito obrigado, que Deus ilumine a todos. Boa tarde, doutor Jaime Calado, e a todos os filiados, pré-candidatos, simpatizantes do PROS, né, no Rio Grande do Norte. Nós agradecemos o convite, né, e estamos aqui para fazer esse bate-papo rápido, que é o primeiro de uma série, e também para tentar interagir com o público, nesse sentido de bater um papo sobre direito eleitoral, especialmente neste momento que nós estamos vivendo, da pré-campanha. Há uma série de dúvidas, não é? E que nós gostaríamos de poder conversar sobre isso. Então, o primeiro ponto que nós temos sido muito perguntados e inquiridos sobre tudo isso é o calendário eleitoral, né? Como nós sabemos, nós tínhamos um calendário, ou temos um calendário, melhor dizendo, que está colocado, né? Um calendário que está na Lei 9.504, e que previa o pleito, ou que prevê o pleito, em 4 de outubro. E, portanto, todo o calendário é feito com base neste marco temporal, que é o dia 4 de outubro. Desta forma, é de conhecimento geral que o Congresso está discutindo uma alteração da data das eleições, né? Como a maioria deve saber, o Senado aprovou, antes de ontem, uma proposta para as eleições serem em primeiro turno no dia 15 de novembro e em segundo turno, onde houver, no Rio Grande do Norte apenas em Natal, no dia 29 de novembro. Né? Então, nós temos 15 de novembro como a data marco. Entretanto, nós ainda não temos a deliberação
da Câmara dos Deputados, né, a segunda casa do Congresso Nacional, que deve deliberar esses dias, de maneira que hoje nós vamos tratar das questões tendo como base o calendário que vigora hoje, né, que é o calendário, vamos dizer, antigo, ou que até pode ser revalidado, a depender da deliberação da Câmara, certo? Então, neste mês de junho, duas datas importantes. Até o dia 29 de junho ainda é permitido pré-candidatos apresentarem programas de rádio ou TV. A partir do dia 30 já é proibido. E no dia 30 é o dia também, é o prazo final para prestação de contas das comissões ou diretórios municipais das suas contas partidárias, certo? Passamos em seguida ao mês de julho e até hoje, repito, pode ser que essa noite mude tudo, a depender da deliberação da Câmara, mas até hoje, a partir de 4 de julho, é o prazo final das desincompatibilizações daqueles servidores públicos que não exercem funções de agente político, nem tampouco de arrecadação de recursos, né? Os servidores que sejam comissionados ou da carreira, que tenham funções comuns, que não são ordenadores de despesa, nem responsáveis por arrecadação de valores. Então, 4 de julho é uma data que tem que ficar atento a ela, repetindo, né, sendo até prolixo, a depender da deliberação que o Congresso tomará. Então, essas são as datas que eu gostaria de falar. As demais convenções, que são de 20 de julho a 5 de agosto, o registro de candidaturas, que é dia 15 de agosto, e o início da propaganda, que é dia 16 de agosto, eu não vou me aprofundar nelas, porque nós estamos justamente nesse cenário de incertezas, né? Mas esse era o ponto que nós gostaríamos de tratar sobre a questão do calendário e passar para um segundo bloco desse nosso bate-papo, referente à propaganda na pré-campanha, né? Então, assim, nós não temos propaganda eleitoral só existe após a data do registro, mas todos sabem que desde o ano 2015, com a mini-reforma de 2015, passou a ser permitida algumas colocações ou algumas atitudes das pessoas que são pré-candidatas, quando, na verdade, a lei anterior proibia sequer a menção, né? Então, nós passamos de um cenário que vigorou até 2014, que era proibido qualquer espécie de menção ou colocação como pré-candidato, porque poderia ser considerada propaganda antecipada, e passamos para um cenário onde a lei passou a admitir uma possibilidade de um diálogo mais interativo ou mais propositivo até dos pré-candidatos com a população, que é exatamente esse período que nós chamamos de pré-campanha. Muito embora a lei não diga quando é que oficialmente começa a pré-campanha, há uma corrente que entende que ela começa em 1º de janeiro, porque já tem algumas condutas vedadas para aqueles candidatos que estão no exercício de um cargo majoritário, e há outra corrente que entende que ela começa 6 meses antes do pleito, que é o prazo final do domicílio anterior, né, para quem quer ser candidato, e também o prazo final da filiação partidária. Então, sem entrar nessa discussão, nós já estamos em junho, efetivamente nós já estamos tendo alguns pré-candidatos colocados, lançados, né? E a grande pergunta que todos nós recebemos diariamente de todas as partes é o que é permitido, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de consignar que essa matéria está no artigo 36A da Lei das Eleições, a Lei 9.504, de maneira que aquelas pessoas que
que tiverem uma curiosidade e estiverem na condição de pré-candidato, elas podem ler a lei, é um exercício relativamente simples, mas lá nós temos o que é permitido. É permitido você se posicionar sobre questões políticas, é permitido você se anunciar como pré-candidato, é permitido promover congressos, seminários, debates sobre questões políticas próprias ao debate político do interesse, vamos dizer, no caso desse ano, no interesse municipal, certo? Entretanto, nós temos que ter em mente que essas possibilidades, todas essas permissões que a lei dá, elas são acompanhadas de uma vedação, ou seja, de uma proibição, que vale para qualquer um dos incisos do artigo 36A. Que vedação é essa? É o pedido explícito ou implícito de voto, né? Então, essa é a primeira grande recomendação que nós damos, que não se peça, né, voto. Você pode se colocar como pré-candidato, pode expor sua opinião, pode promover debates, inclusive públicos, e por causa da pandemia da Covid, todo mundo está fazendo mais que virtual. Mas o primeiro ponto, não pode haver pedido de votos, né? Você não pode usar, mesmo quem já é candidato à reeleição, no caso dos vereadores, você não pode usar a menção ao número que você vai para a urna, né? Mas você pode colocar o seu nome, pode se apresentar como pré-candidato e pode promover um debate que é do interesse público e próprio da natureza dos partidos políticos, né? Os partidos políticos existem exatamente para organizar o pensamento social e, com isso, organizar a representatividade para que as deliberações dos órgãos de representação, sejam eles de que esfera forem, no nosso caso brasileiro, municipal, estadual, federal, reflitam exatamente a ideia que a sociedade tem, através da organização dos partidos, sobre temas que estão na pauta do dia, da ordem social do país. Então, voltando, o que nós temos a dizer, não é permitido pedir voto, mesmo que com aquela mensagem, muitas vezes, mais leve, dizer, conto com você, peço o seu apoio, o TSE tem entendido que esse é um pedido implícito de voto, ou seja, é a figura da linguagem quando você não fala diretamente, e, desta forma, essa é a primeira grande recomendação, certo? Outra coisa, quais são os meios permitidos na pré-campanha? Nós temos que ter em mente que os meios que são proibidos na campanha, como, por exemplo, distribuição de brindes, como, por exemplo, o uso de outdoors na campanha eleitoral, como, por exemplo, o uso de rádio e TV, né? Então, todos os meios que são proibidos na pré-campanha, eles também, desculpe-me, todos os meios que são proibidos na campanha são igualmente proibidos na pré-campanha, né? Então, a pré-campanha não comporta esse tipo de propaganda que é irregular na época da campanha. Eu chamo a atenção para isso porque antes nós tínhamos uma jurisprudência diferente que se alterou, eu acho que em outubro do ano passado, mas é um precedente da relatoria do ministro Fachin, que alterou um pouco a compreensão, né, do TSE sobre meios de propaganda pessoal, certo? Não é propaganda eleitoral, na pré-campanha, certo? Então, isso é uma novidade para este pleito. O que valeu no pleito de 18 já não é mais válido, né? Ontem, por exemplo, o TSE julgou um caso que envolvia o uso de outdoor, mas esse julgamento pretendia a declaração de abuso de poder econômico, não era a própria irregularidade da propaganda em si, né?
a ação foi julgada improcedente porque os ministros entenderam que não havia a necessária gravidade das condutas apuradas ali, né, naquele caso. Entretanto, de forma, digamos assim, colateral, que no jargão jurídico se chama a título de obter dictum, o plenário do TSE reafirmou esta posição. Então, os meios que são vedados na campanha, vamos ter isso bem claro, são também vedados na pré-campanha. E o terceiro ponto que nós gostaríamos de ressaltar, vamos dizer assim, do terceiro eixo, né? Nós tivemos o primeiro eixo de proibição, que é a proibição de pedir o apoio, o voto. O segundo eixo é a proibição de usar meios de propaganda pessoal que são vedadas como propaganda eleitoral. E o terceiro eixo, que nós gostaríamos de dizer, é que todos tomem cuidado, tem a ver com os custos, né, da pré-campanha, ou os gastos da pré-campanha. Alguém pode perguntar, existe dentro da lei ou da legislação alguma regra objetiva? Não, não existe. O Tribunal Superior Eleitoral, pouco a pouco, vem se colocando como intérprete, né, da lei eleitoral, e, desta maneira, ele vem construindo a jurisprudência. A primeira é um precedente do ministro Fux, que fala que o gasto que é permitido da pessoa pré-candidata é aquele gasto módico, vamos dizer, econômico, barato, que seria um gasto normal disse assim o acórdão, do candidato médio, né? Então, o candidato médio é aquele que nem é milionário, nem aquele que não tem nenhum recurso. Então, esse é um ponto subjetivo, né? Nós não temos uma regra objetiva que a gente gosta de chamar a atenção. Então, quem tiver gastos de pré-campanha, tudo aquilo que passar do candidato médio deve ser contabilizado para o partido, né? Então, qualquer gasto que houver nesta fase que envolva prestação de serviço de terceiros, lembrando que entre nós já é proibido a doação de pessoas jurídicas desde 2014, né? Quer dizer, 2014 foi o último ano que pôde, na eleição de 2016 já era proibida, 2018 igualmente, e em 2020 também, através do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a doação de pessoas jurídicas, né? Todas as doações permitidas são aquelas todas aquelas permitidas são as que estão previstas, né, dentro do próprio artigo 36A, aquelas condutas podem ser feitas, e se forem feitas com gasto, né, através da prestação de serviço de pessoas jurídicas, elas devem ser contabilizadas dentro do partido, né? Então, são os pontos desse período de pré-campanha que nós gostaríamos de destacar, né? E, com isso, eu vou encerrar esse primeiro bloco da minha participação, deixando os canais abertos. Alguém que queira fazer perguntas pode fazer, e vou devolver a palavra ao doutor Jaime, porque ele já tem aqui uma primeira pergunta. Meu amigo Leonardo Braz, Luiz Carlos de Mossoró está fazendo a seguinte pergunta: como será a propaganda eleitoral nas redes sociais? O que é permitido e quais são as proibições? Certo. Essa pergunta nós poderíamos passar uma tarde inteira debatendo sobre ela, mas eu vou tentar sintetizar a resposta, certo? Vamos dizer, primeira orientação: usar as redes sociais gratuitamente, isso está permitido, né? Você pode usar sua conta, quem é pré-candidato, sua conta do Facebook, sua conta do Instagram, sua conta de qualquer outra rede social, com este conteúdo de que você não pode pedir o voto, você não pode
promover propaganda violência de guerra, né? Todas aquelas outras proibições. Então, assim, o primeiro ponto, é permitido usar, sim, o uso da forma gratuita das redes sociais é possível. A questão do uso do impulsionamento, certo? A gente ressalva que ele pode ser usado desde que seja na pessoa física do pré-candidato, né? Nós não estamos falando ainda de eleições, e que ele próprio use valores módicos, certo? A gente recomenda com cautela, mas você colocando a própria plataforma da exposição das ideias, certo? Aquilo que eu disse, você pode fazer webinários, você pode fazer debates, dar entrevistas, posições políticas. E a pergunta de Luiz Carlos, ele fala em propaganda eleitoral, tá, pessoal? Então, propaganda eleitoral é aquela que ocorre a partir do dia posterior ao registro, né? Então, esse dia posterior ao registro, que normalmente seria 16 de agosto, você pode fazer a propaganda eleitoral. O artigo 57D de dado da Lei das Eleições disciplina a propaganda eleitoral na internet, e ela libera as redes sociais, certo? Inclusive, o impulsionamento é um gasto lícito de campanha, que poderá ser feito com as cautelas de ter as emissões das faturas, dos recibos, a forma de pagamento, mas ele é um gasto lícito e observado, obviamente, o limite de gastos, né, que todos os candidatos têm um limite de gasto, de maneira que é permitido fazer o uso das redes sociais com aquele tipo de propaganda cujo conteúdo não é proibido. Então, a gente acredita que nessa campanha vai haver uma forma muito mais, vamos dizer assim, ativa da presença dos candidatos na rede, né? Exatamente por esse receio de aglomerações, das grandes mobilizações políticas. Mas, então, Luiz Carlos, a propaganda eleitoral, que é aquela que começa um dia posterior ao registro, pode ser feita nas redes sociais, pode ser impulsionada, desde que devidamente contabilizada. E o que é permitido? Você pode fazer toda a sua propaganda, inclusive bolar um programa, como se fosse um programa de rádio e transmitir. Você pode fazer todo tipo de propaganda que é lícita. O que é proibido? Você não pode fazer sorteios, por exemplo, distribuição de brindes, você não pode fazer propaganda de guerra, de conteúdo violento, isso é vedado pelo artigo 243 do Código Eleitoral, e você tem que ter um certo cuidado, no caso de quem vai tecer críticas, na questão da propaganda negativa, né? Então, essa seria a resposta. Tem aqui Marcelo Pocotó, de São Gonçalo do Amarante. Pergunta: será permitido paredão de som? Obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Marcelo, que é de São Gonçalo. O que estamos dizendo? Desde 2016 também, há sempre uma grande incompreensão, certo, da lei eleitoral nesse sentido. O uso de amplificadores de som, eles, a princípio, só estão permitidos para as mobilizações políticas, certo? E aí nós temos que compreender como serão essas mobilizações políticas, que antes eram passeatas, carreatas, comícios, qual será a interpretação do TSE nesse ambiente de campanha virtual, certo? Então, infelizmente, nós não temos ainda uma resposta. Inclusive, as pessoas que estudam o direito eleitoral se debruçam sobre isso, nós estamos debatendo. Não há precedentes ainda do TSE sobre essa questão de uso de paredão de som para mobilizações virtuais. A questão de mini-trios, até o trio era permitido, carros com amplificação de som eram permitidas somente durante a
a campanha eleitoral. Mas essa é desculpem, durante mobilizações da campanha eleitoral. Mas essa é uma questão sempre muito controvertida, certo? Então, às vezes, muda de interpretação de juiz eleitoral para juiz eleitoral, a depender da zona. Tem zona eleitoral que tem uma compreensão, outra zona eleitoral tem outra, e não há consenso entre as pessoas que estudam o direito eleitoral, certo? Infelizmente, nós não temos uma resposta muito precisa que seja universalmente aceita, tá? Mas, pela dúvida, nossa recomendação é que se use apenas em momentos de mobilização política, mas sempre lembrando que há um limite de decibéis, né? Aquele limite de decibéis imposto pela própria lei ambiental. Gustavo Henrique, de Caicó. A pergunta é: quais as orientações sobre a organização das comissões municipais? Ele está perguntando. Tá bem, obrigado, Gustavo, pela sua pergunta. Eu acredito que a pergunta são as comissões partidárias, não é? Eu vou responder com base compreendendo que sua pergunta as comissões partidárias municipais. Nós temos que ver duas coisas. As comissões partidárias, sejam elas provisórias ou diretórios, as que os filiados vão participar do pleito, todas elas já estão constituídas, até mesmo pela questão do prazo do domicílio eleitoral e da filiação, né? Então, nós tivemos 4 de abril como prazo limite, mas isso não impede que novas comissões sejam constituídas. O que acontecerá é que, se a pessoa não já tinha uma filiação anterior, né, ela não poderá participar do pleito. Mas esse é um assunto da organização interna do partido. Então, primeiro ponto, você deve conhecer o estatuto do seu partido, no caso do PROS, se for o PROS, conhecer o estatuto do PROS, e depois ficar em contato com a comissão estadual, né, o diretório estadual. Mas o que é que nós dizemos? Nós dizemos que a organização partidária é algo necessário na sociedade, deve ser estimulada e pode ter uma vida orgânica, né? Promover encontros, debates, palestras também. O partido tem toda a legitimidade, com todas aquelas cautelas que nós colocamos anteriormente. Está bem? Gustavo Henrique, dizer que aqui no PROS, você tem aí aquelas redes sociais nossas, você pode entrar em contato na hora que quiser. Tem Lázaro, que é funcionário. A partir de quando poderá ser utilizado o número? Bem, obrigado pela pergunta, Gilson. O número do candidato, ele só é escolhido na convenção municipal, né, no caso das eleições desse ano. Então, a convenção, que é a instância de deliberação partidária que aprova os candidatos, ela designará